Comentários à Escola Sabatina. Terça-feira no canal Barreiro IASD no YouTube. Não tinha vontade de estudar a Bíblia, nem ir à igreja. Fiquei muitos anos sem participar de nada da igreja, mas sou adventista desde que tinha 6 anos de idade, praticamente nasci na igreja adventista. O período que eu fiquei assim bem afastada foi uns 13 anos, me sentia bem, trabalhava, ganhava dinheiro, não estava muito preocupada com a igreja, com as coisas de Deus, não me chamava atenção até então. Muitas vezes chegou a passar pela minha cabeça que se Jesus voltasse eu ia me perder e pronto. Isso eu tinha convicção. Mas medo mesmo foi mais devastador quando eu fiquei sozinha, que eu me vi sozinha. Eu me vi desamparada, eu me vi longe das coisas de Deus, muito longe. E eu acho que eu fui longe demais. E Deus falou, pare aí que chega, não é mais essa estrada, mude para cá. Nunca pensei em voltar, só pensei em voltar realmente foi na passagem do ano novo de 2014 para 2015. Todos na praia, reunidos, eu, meu filho, minha filha, nossos amigos. E eu olhava para o céu, olhava para as pessoas em volta, abracei o meu filho, desejei feliz ano novo e falei para ele que a nossa vida mudaria muito em 2015. Aconteceu que eu comecei a perceber que tudo aquilo que me envolvia, todas as coisas que haviam acontecido na minha vida, tribulações, mesmo em meio a dinheiro, a festas, a tantas coisas que eu achava importante no tempo, no período, eu comecei a me sentir muito vazia, parecia que algo estava faltando para mim. As coisas pareciam tão escuras que teve momentos que parecia assim que eu pedia tanto e eu não era escutada, que Deus não estava escutando as minhas orações. Eu comecei a buscar na internet pessoas, motivos para ver, para me motivar, para ver o que Deus queria de mim. Eu, em momentos muito atribulados, assim, de angústia, eu busquei o pastor Bulhon e senti que Deus falava através desse homem para mim. Ele falava a multidões, mas naquele momento era para mim que ele dizia. Ele dizia, olha minha filha, volta, você precisa voltar. Só eu posso curar a tua dor. E aquele dia eu tomei uma decisão, porque na verdade no meio desse tumulto todo, eu achava que uma profissão de fé era o suficiente. Mas eu tinha andado e pisado nas leis do Senhor. Cada dia da minha vida eu pisava em uma coisa. E quando o pastor me emergiu e me fez subir novamente, a hora que eu subi parecia que eu estava tão leve que eu tinha deixado tudo para trás. E eu estava começando uma nova vida. Quem diz que lá fora não tem coisas incríveis para se fazer, tem sim. Só que o preço que você paga por tudo isso é muito caro. O vazio, a falta de felicidade, a falta de harmonia no lar, a falta de harmonia com os filhos, a falta de paz no trabalho, o dinheiro que você ganha e parece que nunca dá para nada. Então, quando você está junto com Deus, pode ser menos, mas você vai ter muito mais. Vale a pena voltar, vale muito a pena. E eu quero pertencer a Jesus, porque eu quero encontrá-lo no céu, eu quero encontrar os meus amigos, meus filhos, os meus parentes, as pessoas que eu estou dando o estudo bíblico.
E eu quero sonhar com Jesus. Eu quero sonhar os sonhos que Ele tem para mim. Eu quero viver aquilo que Ele tem para mim. E eu tenho certeza que Deus tem muita coisa boa para me dar. Muito bom dia, meus queridos irmãos, prezados amigos que nos visitam. Que privilégio muito grande estarmos juntos esta manhã. Hoje, neste sábado especial, esperam-nos atividades muito interessantes. Eu começo, claro que já foi feito o anúncio, mas eu começo por saudar a iniciativa do Departamento de Jovens, porque hoje às 19h30 vamos ter um jantar romântico
e especial, o jantar dos namorados. Já agora eu pergunto, quantos namorados estão aqui esta manhã? Levantem a sua mão. Os namorados. Muito bem, ainda são bastantes. Quantos casados estão aqui esta manhã? Levantem a mão. Casados. Bem-vindos ao grupo dos sofredores. Quantos solteiros estão aqui? Levantem a mão, os solteiros. Os solteiros, hein? Rapazes e raparigas. Não, levantem a mão. Bem-vindo ao grupo dos inteligentes. Quando me falaram deste jantar de namorados, eu disse para a Sandra, querida, nós não podemos perder isto. E realmente não vamos perder. Vamos aqui estar. Que bom. Será, pois, um momento de confraternização entre todos nós. Que bom. Vivemos a Semana da Família. Agradecemos a Deus por esta oportunidade de nos debruçarmos e refletirmos um pouco sobre as grandes vantagens da vida familiar, as grandes responsabilidades também, as grandes bênçãos que Deus reservou para cada família. Não importa quão grande seja o número dos familiares que temos, não importa. A família é, tal como o matrimónio, uma instituição divina. Falou-se aqui sobre uma preocupação que são os nossos filhos. Não há pai nenhum que não se preocupe com os seus filhos, seja em que idade for. Pode ele ser pequenino ainda, bebê, um adolescente, já um jovem, se calhar já com família formada também. Os pais sempre se preocupam com os seus filhos. E graças a Deus que é assim. Assim, houve um desafio à igreja. Os 31 dias de oração pelos nossos filhos. Não é isto, irmão Pedro? Os 31 dias de oração pelos nossos filhos. Os irmãos creio que receberam aqui esta folhinha, que tem exatamente 31 números, cada número corresponde a um dia. Há um texto bíblico para cada dia, e o propósito é que realmente os pais orem durante a semana, em qualquer dia da semana, pelos seus filhos, especialmente pelos seus filhos. Precisamos de orar muito pelos nossos filhos. Acreditem, irmãos, eu preciso de orar muito também pelos meus filhos. Por isso, aqui está o desafio. Deixem-me também dizer-vos que hoje é um dia especial, porque vamos iniciar a nossa classe bíblica às 15 horas. Lembram-se de falarmos disso? Tivemos a oportunidade de falar com cada uma daquelas pessoas que naquele dia do batismo, aqui deste lugar havia uma folha, escreveram o seu nome, o seu contacto, e assim decidiram também preparar-se para um dia, não sabemos quando, passarem pela maravilhosa experiência do batismo.
telefonamos a cada uma dessas pessoas e àqueles que não pudemos estar em contacto, ou porque o número de telefone só tinha menos um dígito, ou por outra razão qualquer, mas a muitos desses conseguimos falar e a outros mandar até mensagens, alertando para esse dia. A nossa querida, estimada irmã Paula Ferreira, que é uma das dinamizadoras da classe bíblica dos juvenis, juntamente com o irmão Pedro, ela também contactou cada um dos juvenis. Por isso, esta tarde, todos aqueles que foram contactados, e não só, todos aqueles que também aqui estão, mesmo não sendo contactados, e querem participar na classe bíblica, para o estudo da Palavra de Deus, estejam cá, às 15 horas. Eu estarei convosco, com os adultos. Vamos ter duas classes, uma classe bíblica de adultos e uma classe bíblica de juvenis e adolescentes. Vamos ter duas classes. O material é este. Temos material para todos sem exceção. Força para viver. Mas sabem, eu aprendi com a Sandra a ser curioso. As senhoras são muito curiosas e ensinam os maridos nessa particularidade, não é? Ela diz que não, que eu aprendi sozinho. Mas, irmãos, amigos, eu queria ver as visitas que estão conosco esta manhã. Visitas, ou seja, pessoas que não são batizadas, por favor, levantem a sua mão só para eu conhecer. Pessoas que não são batizadas. Levantem a mão. E tantos. Graças a Deus. Agora baixem as mãos. Eu quero dizer-vos uma coisa. Desde o último banco lá atrás até aqui. Quero dizer-vos uma coisa. Não faltem logo às 15 horas. Por favor. Não faltem. Está bem? Alguém vai faltar às 15 horas, destes que levantaram a mão, levante a mão quem vai faltar, seja sincero comigo. Diga, eu não posso, eu vou faltar. Alguém vai faltar, aquela irmã vai faltar, aquele jovem vai faltar, aquela jovem lá vai faltar, 3 que vão faltar, contei 3 que vão faltar, 3 só? Muito bem. Os outros todos vêm então. Está bem? Os outros todos vêm então. Porque se não vierem vou ficar bravo, vou ficar zangado. Meus amigos, que privilégio é para mim começar esta classe bíblica. Que privilégio será para mim. Que privilégio é para a irmã Paula, que hoje vai começar com os juvenis. Juvenis, onde são os juvenis? Juvenis, levantem a mão, e adolescentes, lá estão eles, ó. Não, levanta, Gabriel, isso, levantem bem a mão. Isso. Que bom, pode baixar. Algum de vocês vai faltar? Algum juvenil vai faltar? Nenhum. Nenhum, e vários levantaram a mão. Estou tão feliz. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Muitos de vocês já receberam este cartãozinho, outros não. Outros não. Vão receber a saída os outros. Este cartão é para vós. Claro. Para orar sem cessar, diz. Voltamos à oração. Uma igreja de oração. Maravilhoso. Maravilhoso. Orar sem cessar.
E aqui tem um espaço para pormos nomes de pessoas nossas conhecidas. Aqui tem um espaço para pormos nomes de pessoas nossas conhecidas, que não são membros de igreja. E até maio, vamos orar por cada uma dessas pessoas, cada dia. No nosso culto familiar, vamos orar por estas pessoas. Este cartãozinho vai ficar na nossa Bíblia. E orar com que finalidade? Porque em maio vamos ter a primeira campanha de evangelização do ano. E então é orar por estas pessoas que depois iremos convidar para estarem presentes na campanha de evangelização. Está bem? Vão receber à saída. À saída, aqueles que não receberam ainda vão receber este cartãozinho. Que bom. Muito bem. E finalmente, só lembrar uma coisa. Eu prezo muito os meus queridos irmãos anciãos de igreja. Eu olho para os anciãos de igreja como aqueles que estão ao meu lado, ao lado do pastor. Eu vejo todos nós, pastor e anciãos, como um grupo unido, que se interessa pela igreja. Recentemente tivemos uma reunião de anciãos. Eu pude ouvir a preocupação destes irmãos, como eles amam esta igreja, como eles estão preocupados com alguns aspectos da vida da igreja. É maravilhoso quando nós vemos isso. A igreja tem problemas, sim, tem. Ainda hoje estamos à procura de soluções para alguns dos problemas da igreja, da nossa igreja local. Estamos a lutar com Deus. Estamos sim. Eu também prezo muito os meus queridos irmãos diáconos. E sabem que por vezes a tarefa de um diácono ou diaconisa não deixa de ser ingrata. Porque muitas vezes o diácono e a diaconisa não é olhado pela igreja como deveria ser olhado. Isto se passa também com os anciãos. Todos estes que são chamados por Deus, a quem impomos as mãos para a ordenação, exercem uma responsabilidade muito grande na igreja. Devemos orar por eles. Amanhã é domingo, às 10 horas, teremos uma formação com todos os diáconos da igreja. Queridos diáconos, eu não vou faltar a essa formação. E certamente vós também fareis tudo para estar presentes. Deus abençoe. Eu hoje vou terminar exatamente à hora. Não se preocupem. Tanto é que não trouxe papéis nenhuns. Não. Queridos irmãos, Deus abençoe a palavra que hoje será transmitida. E vamos começar por abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. E vamos ler do versículo 4 até ao versículo 8.
Então, ouvi o número dos que foram selados, que era de 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Irmãos, eu hoje não vou falar sobre os 144.000. Não vou. Poderá ser um tema para um dia podermos falar. O que eu posso dizer é que estes 144.000 refere-se à mesma multidão de Apocalipse 7, 9 a 17, que representa a universalidade do povo de Deus e a sua perfeição. E ponto final. Lendo os versículos seguintes. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Quadrado de 12, 12 vezes 12 dá 144.000. Falta aqui uma tribo. Não, contem lá. São 12 que está ali, não é? São 12 tribos. Mas falta uma. Então como é que é? São 13 ou são 12 as tribos de Israel? São 12? Mas falta uma. Como é que é isso? Há aqui um enigma. Há um enigma aqui. É que havia uma tribo chamada a tribo de Dan. E a tribo de Dan não está mencionada nesta lista de Apocalipse capítulo 7. No seu lugar está a tribo de Manassés, que não está mencionada no livro de Levítico, capítulo 29 e em diante. E porquê? Porquê é que Dan não aparece? É um enigma. E hoje vamos decifrar esse enigma. Está bem? Hoje vamos decifrar esse enigma. Vamos conhecer um pouco Dan e vamos então ao livro de Gênesis. Exatamente. Vamos aqui a Gênesis. E vamos ler o versículo 16 e 17 do capítulo 49 de Gênesis. E assim vamos saber mais alguma coisa a respeito de Dan e vamos conhecer a razão pela qual Dan não está mencionado em Apocalipse capítulo 7. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel.
Até aqui tudo bem. Aliás, o próprio nome Dan tem que ver com juízo e julgamento. Então, nós podemos concluir da seguinte maneira, que Dan em Israel era juiz. Então, irmãos, um juiz deve ser uma pessoa íntegra. Não é isso? Deve ser uma pessoa íntegra. O juiz deve ser uma pessoa com equidade. Deve ser uma pessoa honesta, fidedigna. Então Dan era juiz em Israel. Pessoa honesta, fidedigna, pessoa honrada, pessoa com equidade. Mas agora vamos ler o versículo 17. Dançará serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Serpente. Quando nós falamos em serpente, o que é que vos parece? Alguma coisa boa, não é? Uma serpentinha. Alguma coisa má, peçonhenta, uma víbora. Que tem veneno. E ali diz que morde por detrás. Isto me sugere um quadro. Imaginemos um cavaleiro. Ele vai cavalgando por um caminho estreito, ladeado de arbustos. E ali vai ele, confiante, cavalgando no seu cavalo. Mas a serpente está ali no meio dos arbustos. E quando o cavaleiro passa, a serpente ataca o cavalo. E enrola-se na pata do cavalo. E morde o calcanhar, o talão do cavalo. O cavalo empina-se. E o cavaleiro cai para trás. E quando o cavaleiro cai, a serpente vem sobre o cavaleiro. E morde o cavaleiro. É claro que eu estou a exagerar. Mas a imagem que nós temos aqui é essa. Já agora, a título de curiosidade, irmãos, e os irmãos sabem isto, não é nada novo. A serpente só morde em defesa. Quando é pisada, quando é ameaçada, só nessas circunstâncias é que ela morde. Mas aqui, diz que esta serpente astuta, esta serpente maligna, está ali, escondida, e vai morder por detrás. O que é que isto nos faz pensar? Morder por detrás. O hábito de falar da vida dos outros por detrás. É fácil. Irmãos,
É muito fácil falar de alguém ou pôr em causa a reputação de alguém quando se morde por trás. E é bom sabermos que Dan não estará no céu, nem faz parte das 12 tribos relatadas em Apocalipse 7, porque mordia por detrás. A primeira mulher a blasfemar de Deus era da tribo de Dan. Está lá em Levítico 24, versículo 11. Depois leem, anotem. Os danitas adoraram a famosa deusa Astarote e fizeram uma imagem de ouro em honra e em dedicação a Astarote. Isto está lá em Juízes, capítulo 18, versículo 30. Dan, juiz, mas não parecia ter um bom caráter. Assim como não me parece de bom caráter alguém que tenha, eventualmente, o hábito de morder por detrás ou falar por detrás. Não me parece. E este foi realmente o pecado de Dan. O pecado de Dan foi o pecado da maledicência. Da maledicência. E nós podemos pensar que a igreja está realmente imune a tudo isto, mas na verdade não está. Porque eu levanto a seguinte questão: quantas pessoas abandonaram já a igreja porque foram vítimas da maledicência de alguém? Alguém poderá dizer-me, pastor, ninguém deve abandonar a igreja nem por causa da maledicência de alguém. O nosso exemplo e o nosso modelo é Cristo, não são os outros. É verdade. Mas a verdade é que muitos foram magoados, a sua reputação foi beliscada por causa do excesso da má língua de alguém. Sabem qual é a reação de uma pessoa quando é vítima da má língua? O quê? Ele disse isso de mim? Então, espera lá que eu agora vou ajustar contas com ele. Ele vai saber agora como é que são as coisas. A primeira reação é essa. Mas depois esta pessoa começa a refletir e começa a pensar, não, espera lá, tem calma, tu és um filho de Deus. Não podes agir da mesma maneira, não podes ser assim. Tem calma. E então esta pessoa vai cair numa frustração tremenda. Por vezes vai cair numa agonia tremenda. E por vezes até abandona a igreja. Olhem, no livro Educação, irmão White diz assim, está lá na página 236 e 237. Ela diz assim: em um momento, pela língua precipitada, apaixonada, descuidosa, pode-se cometer um mal que o arrependimento de uma vida toda não poderá desfazer. Sabem, que ouviste hoje o culto de hoje? Ouvi. Então que tal? O pastor não está com nada. Olha lá,
Tu viste hoje como é que a Joana veio vestida? Parecia um arco-íris. Coitada, pobrezinha. Olha, por favor, passa-me aí um bocadinho mais de batatas. E a conversa continua. Olha lá. E tu viste hoje a figura que aquele diácono fez à saída? Não sei, não vi nada. Então não viste? E então mais alguma coisa. Olha, já agora o feijão verde também. És capaz de me passar, querida. Conversas em família. Conversas em família, depois do culto, à refeição. E às vezes, na presença dos filhos, que são pequenos. E não admira que os filhos aprendem tudo com os pais. Certo ou errado? Certo. Pastor, o pastor está noutro mundo. Isso nada se passa hoje. Pode ser. Pode ser que um dia eu caia, assente os pés na terra e comece a sonhar que nada se passa hoje. Mas até lá, vamos vivendo a realidade. Então, e desculpem eu usar mais um texto de Ellen White. Os irmãos já perceberam que eu gosto de o fazer de uma forma moderada. Mas diz assim a nossa irmã no livro Testemunhos para Ministros, na página 504 e 505. Porque não devemos nós, em vez de permitir que o ciúme ou as más suspeitas entrem em nosso coração, ir ao nosso irmão e depois com franqueza, mas de maneira bondosa, apresentar-lhe as coisas que ouvimos, orar com ele e por ele. Que maravilhoso. Conselho maravilhoso que a nossa querida irmã White nos dá. Irmãos, a crítica, sabem o que é? É um autoelogio disfarçado. Por quê? Porque quando eu estou a criticar alguém, é como se eu estivesse a dizer, eu não sou assim. Então estou-me a elogiar a mim próprio. O outro é, eu não. Sabem que Paulo tem uma lista negra? Nunca ouviram falar da lista negra de Paulo? Nunca ouviram? Paulo tem uma lista negra. Sabem o que é essa lista negra? Olhem, isto é sério. São aqueles que não vão estar no céu um dia. Querem ver onde está a lista negra de Paulo? Está em 1 de Coríntios. É lá naquele livro maravilhoso, ou naquela epístola maravilhosa de Paulo. 1 de Coríntios, no capítulo 6. A partir do versículo 9. O apóstolo Paulo diz assim em 1 de Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9. Ou não sabeis
que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não é novidade nenhuma. Isso todos nós já sabemos. O que é que tem isso a ver com aquilo que o pastor está a dizer? Continuemos. Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Reparem que os maldizentes estão nesta lista entre os adúlteros, entre os roubadores, entre os efeminados, entre os adúlteros, já disse, entre os impuros, entre os idólatras. Quer dizer que a condição destes é a mesma que a dos maldizentes. Tal qual. A questão que se coloca aqui é esta: não herdarão o reino de Deus. Daí vemos a gravidade deste pecado. Sabem, queridos irmãos, aquela história, aquela parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano, que ambos foram ao templo para orar. O que é que dizia o fariseu quando orava? Diz que ele batia com o seu peito, com a sua mão no peito, e dizia: Senhor, tem piedade de mim, que sou um miserável pecador. E o publicano, o que é que dizia? Ó Senhor, eu não sou como aquele... Aliás, o fariseu é que dizia isto. Eu estou aqui a trocar as coisas, não é? Vamos lá pôr as coisas outra vez em ordem. Publicano e fariseu. O publicano dizia: Senhor, tem piedade de mim, que sou um homem pecador. E o fariseu apontava para o publicano e dizia: Senhor, eu dou graças a ti, porque eu não sou como aquele publicano, um roubador, um miserável. Quem é que saiu absolvido, segundo aquilo que Jesus diz? Foi o publicano ou foi o fariseu? Foi o publicano. Foi o publicano. Vejam. Bom, irmãos, eu vou terminar, mas eu não gosto de terminar com aspectos negativos. Nem eu queria que ninguém saísse daqui esta manhã ainda, daqui a pouco tarde já, zangado comigo. Está bem? Não quero. Há pouco ali à saída, um amigo meu que está aqui hoje, ele perguntava assim, e estava presente o meu querido irmão António Pires, tesoureiro da nossa igreja, e ele perguntava-me: pastor, o pastor tem sido bem tratado aqui na igreja do Barreiro? E eu respondia, junto do irmão tesoureiro: sim, irmão, tem sido bem tratado, com exceção do nosso tesoureiro. O irmão sabe que eu estava a brincar, não é? Ele disse: não, ainda bem que o pastor é sincero e tem a coragem de dizer isso aqui frente a frente comigo. Então eu respondi depois ao nosso irmão:
aqui na Igreja de Barreira tenho sido tratado melhor do que aquilo que eu mereço. Por isso não quero que ninguém saia zangado com o pastor por eu falar sobre este assunto. Se eu falo sobre isto, irmãos, é porque eu amo a igreja. E porque sei que realmente, por vezes, neste aspecto, neste ponto, quem sabe, podemos não estar assim tão bem. Mas eu quero terminar falando de aspectos positivos. Não quero terminar como falei até aqui, de aspectos só negativos. Não. A questão é como curar este mal. Como? 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 4. 1 de Coríntios 5, 4. Alguns dos meus amigos têm aqui o microfone consigo? Tem? Irmão, pode ler. 1 de Coríntios 5, 4, em voz bem alta, se faz favor. Em meu espírito, pelo Não, poder... irmão, desculpe interrompê-lo. Leia outra vez, do princípio. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nome Não do é Senhor. esse o texto, não é? O irmão está a ler bem, 1 de Coríntios 5, 4. Então veja lá, 2 de Coríntios 5, 4. E agora, se não é que... não, irmão, desculpe lá, estou a fazer uma confusão aqui tremenda. Não reparem, irmãos. Dormi bem, estou bem. 1 de Coríntios 5, 11. É que o número 4 e o número 11 são parecidos. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for de devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Muito bem, aqui diz assim, olha, não vos associeis com aquele que for, não sei quê, mais isto, e maldizente. Não vos associeis com ele. Quer dizer que eu devo afastar-me o mais possível daqueles que infelizmente têm o hábito de manusear mal a sua língua. Manusear. Percebem? E diz mais o texto. Irmão, hoje vou convidá-lo para vir à minha casa almoçar. Não, irmão, muito obrigado. Aceito o seu convite. Convite muito agradável, mas não posso, irmão. Muito obrigado. Cuidado com os almoços e com os jantares para pôr a escrita em dia. Primeiro, não te associes com eles. Segundo, olha, a tendência humana é para olharmos para os aspectos negativos dos nossos amigos e dos nossos irmãos. É muito fácil ver aquilo que é mau na vida de uma pessoa. É fácil. Mas o conselho bíblico e que nós vamos ler é que aprendamos a olhar para os aspectos positivos da vida dos outros. Porquê? Porque todos nós temos defeitos e todos nós temos qualidades. Então o conselho é que não olhemos para os defeitos, mas se os virmos, pelo menos não façamos propaganda desses defeitos. E pelo contrário, possamos olhar para os aspectos positivos e fazer propaganda deles. Eu posso olhar para o Rubem e então eu vejo aspectos positivos na sua vida. Não vi nenhum aspecto negativo na vida do Rubem. Não vi, não é? Nem os irmãos viram. Mas eu posso dizer aos irmãos, o Rubem é espetacular.
Vou citar, você não fique vaidoso, está bem? Não fique. Hein? Sabem que há uma coisa que eu vejo neste meu querido irmão, é a sua disponibilidade. Eu sei que ele trabalha bastante, tem uma vida muito ocupada, mas a sua disponibilidade é tremenda. Ruben, tenho aprendido consigo isso. Sabem que logo cedo pela manhã, o meu telefone faz pipi, 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 e eu vou ver a mensagem. É do Ruben. Uma meditação, pequeninas palavras. Se eu, às vezes, preciso de alguma coisa, eu começo a pensar, a quem é que eu vou pedir isto? Que me ajude agora nisto. E eu lembro-me, Ruben. E lá vou, Ruben, por favor. E o Ruben daí a momentos, instantes, está a responder, pastor, é assim, 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 assim. Às vezes até me custa. Então, eu hoje estou aqui perante a igreja, não precisava de dizê-lo diante do Ruben. Aspectos positivos, tem outros mais também. Aspectos positivos da vida do Ruben. E é isto que nós devemos fazer como igreja. É falar uns dos outros, sim. Falar sim uns dos outros. Mas pelo positivo. Por aquilo que os irmãos e irmãs têm de bom, pelas suas qualidades, pelas suas virtudes. Mas alguém poderá dizer, mas pastor, eu olhei para aquele irmão assim, 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 e não vi virtude nenhuma. Então cale-se. Não diga nada. Está bem? É melhor que esteja quieto. Se não viu, não diga nada. E aconselho mais o seguinte. O irmão anda distraído. Não está a prestar muita atenção às pessoas. Eu presto atenção aos irmãos. E vou conhecendo. Finalmente, devemos agir como Jesus agia. Há um texto que é muito bem conhecido de todos. Eu vou citá-lo. Não é preciso procurarem, os irmãos conhecem-no bem. Como é que Jesus diz que devemos fazer? São Mateus 18. É São Mateus 18, 15 a 17. Se tens alguma coisa contra o teu irmão, fazes o quê? Vai fazer propaganda do mal que ele te fez. Vai fazer propaganda daquilo que ele tem de errado em sua vida. É isso que diz Jesus? Não, Jesus diz... Faz o quê? Vai ter com ele. Vai ter com ele. E fala com ele a sós. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, então leva uma testemunha. Em casos graves, estamos a falar em casos graves. Leva uma testemunha contigo. É isso. Então o que é que devemos fazer em primeiro lugar? É ir ter com o nosso irmão. E falar frontalmente, mas como diz o irmão White, no livro Educação, de uma forma bondosa, cortês, amável. E às vezes a nossa tendência é para sermos impetuosos. Puxarmos da espada e cortarmos a orelha ao irmão, como o Pedro fez. Não é isso que a palavra nos ensina e que Jesus nos ensina? Sigamos este modelo de Jesus. E eu quero concluir com uma pequena história rapidamente. Um dia, o pastor pregava sobre a parábola dos talentos.
instava com a igreja a fim de que os irmãos colocassem à disposição do Senhor os seus dons e os seus talentos. Abro aqui um parênteses. Irmãos, irmãs, estamos a viver na Igreja de Barreiro tempos difíceis. Estamos à beira de ter uma reunião administrativa por causa dos tempos difíceis que estamos a viver nesta igreja. Há cargos, funções, responsabilidades na igreja que ainda não foram preenchidos. Isto é grave. Fecho parênteses. Então, quando o pastor terminou o culto, estava à saída a cumprimentar os irmãos. E um irmão saiu todo feliz, cumprimentou o pastor e disse: pastor, permita-me que eu lhe diga umas palavrinhas. Sim, irmão, faz favor. Pastor, eu ouvi com muita atenção a sua pregação. Eu concordo com tudo aquilo que o pastor disse. Mas eu estive a refletir, estive a pensar e cheguei a uma conclusão. É que eu não tenho, assim, grandes talentos. Eu não posso pregar como o senhor prega, como o ancião prega. Eu não posso sequer ser dinamizador numa unidade de ação, porque não tenho jeito nenhum para isso. Eu seria, se calhar, um mau diácono. Eu seria um péssimo diretor da escola sabatina. Eu não tenho jeito nenhum para evangelismo. Eu atrapalho-me todo quando tenho que falar aos outros acerca da palavra de Deus. Não daria nunca um estudo bíblico. E o pastor começou a ficar preocupado. E o irmão disse: mas pastor, eu descobri. Eu tenho um talento. Um talento. E o pastor ficou todo feliz. Pelo menos este irmão tem um talento. E o pastor perguntou então: irmão, qual é o seu talento? É o talento da crítica. Eu posso criticar construtivamente. Construtivamente. Tudo o que se faz na igreja, eu posso criticar os seus cultos, eu posso criticar o diácono, eu posso criticar a direção da escola sabatina, eu posso criticar o tesoureiro da igreja, eu posso criticar este ou aquele na igreja. E o pastor ouvia em silêncio: tanto talento. Finalmente o irmão perguntou ao pastor: ó pastor, o que é que eu devo fazer com este talento? E o pastor lhe respondeu: irmão, o irmão lembra-se na parábola, o que é que fez o homem que tinha só um talento? A parábola diz que ele enterrou o talento. Então eu aconselho que o irmão faça a mesma coisa. Enterre esse talento, porque ele não vale de nada. Realmente, irmãos, é preciso muito talento. Querida igreja, se eu pudesse usar a língua do apóstolo Paulo, eu diria: meus amados, queridos irmãos, eu quero terminar. 2 de Coríntios.
que é que espera Deus de nós? Que pretende Jesus de nós como igreja? 2 de Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Graças, porém, a Deus, em Cristo, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, um aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Oh, querido irmão, querida irmã, querido amigo, Deus deseja muito que tu sejas o perfume de Cristo, que tu possas inalar e fazer propagar a fragrância desse maravilhoso perfume que vem de Jesus, pela tua experiência com Cristo, pela tua busca constante de Jesus, em todos os aspectos da vida cristã. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Que Deus vos abençoe, que Deus fortaleça a sua igreja, que Deus vos anime, que Deus vos encoraje e que realmente cada um de vós e eu possamos ser o perfume de Cristo. É a minha oração. Amém. Vinde crentes, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco vinde vos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça e seu poder, seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. O grande autor da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus, o bom Senhor. Pois tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvos nos conduzirá.